Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa alegria que eu vou fazer mais um vídeo e venho agradecer a vocês o apoio, pedir para vocês continuarem dando uma força para mim, dando um joinha, aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, se desejar me dar essa honra, eu agradeço muito. E aquele irmão que desejar ter um dedo de prosa comigo, pode colocar nos comentários aí, eu também fico muito feliz. E o irmão que quiser me fazer uma pergunta sobre as testemunhas de Jeová ou sobre a palavra de Deus, pode fazer. E eu fico muito feliz se você quiser me fazer uma pergunta. Eu, para não responder, só se eu não souber responder, só se for uma pergunta muito difícil. Mas eu faço tudo para responder. E aquele irmão também que não concordar com alguma coisa que eu falar, aqui você está livre para me questionar. Aqui você tem toda a liberdade. Eu não vou brigar com a pessoa que me questionar. Eu vou argumentar com a pessoa. Argumentar com respeito também, é claro. Viu, meus irmãos? E eu queria pedir para vocês fazer bastante comentários, porque eu gosto muito de comentários. Meus irmãos, o vídeo que eu vou fazer aqui hoje, eu vou tratar de um assunto muito interessante. Eu vou começar o meu vídeo aqui fazendo uma pergunta para vocês. Você, meu irmão que está me assistindo. Jeová é o Deus de Israel ou dos Estados Unidos? O que você acha? Porque, veja, a Bíblia diz que Jeová é o Deus de Israel. Mas não parece não, olha. Porque Jeová criou uma organização nos Estados Unidos. Ele não deveria ter criado uma organização em Israel, uma vez que ele é o Deus de Israel? Bom, tudo indica que esse Jeová não é um Deus justo, porque ele criou uma organização nos Estados Unidos para explorar o mundo. Ele criou uma organização nos Estados Unidos para explorar o mundo. Olha, os dirigentes dessa organização que ele criou nos Estados Unidos são todos norte-americanos. Não deveria ser de Israel, Os dirigentes dessa organização, então, já que Jeová é o Deus de Israel, os dirigentes dessa organização não deveriam ser de Israel? Olha, deixa eu raciocinar com vocês aqui. Jeová é o Deus de Israel. Então, veja, meus irmãos, pense um pouquinho aqui. Jeová não tinha que ter criado essa organização em Israel, já que ele queria criar uma organização. Essa organização não tinha que ter sido criada em Israel. Os dirigentes dessa organização não deveriam ser todos de Israel, mas ele criou uma organização nos Estados Unidos e os dirigentes são todos norte-americanos. Não precisa de vir com essa história de Israel espiritual, porque essa história de Israel espiritual, essa história não cola. Isso aí é trapaça. Essa história de Israel espiritual não cola. Olha, sendo assim, se Jeová criou uma organização nos Estados Unidos, então Jeová é um Deus parcial. Porque veja, no meio de tantas nações que existem no mundo, por que ele tinha que criar uma organização justamente nos Estados Unidos da América? Será que as pessoas dos Estados Unidos são melhores do que as outras? Bom, pelo menos não é isso que eu vejo, não. Não é isso que eu vejo, não. Agora, se Jeová é um Deus justo, se Jeová é um Deus justo, conforme as testemunhas de Jeová diz que esse Jeová deles é um Deus justo, por que ele ia criar uma organização para explorar o mundo? Olha, essa organização deles, ela explora o mundo, vendendo publicações, pedindo donativos, pedindo até os bens móveis e imóveis das pessoas, dos seus adeptos. Especialmente dos idosos, usando e abusando da fragilidade dos idosos.
Agora eu pergunto, onde está a justiça desse Jeová? O Deus que cria uma organização que explora o mundo, explora principalmente as pessoas idosas, que são os mais frágeis. Usa da fragilidade dos idosos para induzir os idosos a doar as suas propriedades para eles. Onde está a justiça desse Jeová? Onde está a justiça desse Jeová? Aí você vai pensar, mas é uma organização, né? É uma organização muito antiga. Se é a organização de Jeová, então isso aí é uma organização muito antiga, de antes de Cristo. Não. É uma organização criada em meados do século XVIII depois de Cristo. Mais precisamente por volta do ano 1870 depois de Cristo, foi que essa organização foi criada por Charles Taze Russell. Essa organização, preste atenção aqui, essa organização, ela já proibiu vacinas, ela já proibiu o transplante de órgãos e atualmente ela proíbe transfusão de sangue. Com isso, levando muitas pessoas à morte. Levando muitas pessoas à morte. Uma organização que se diz a organização de Deus, a santa organização de Jeová, que prega a desunião, até mesmo entre pais e filhos e avós e netos, assim por diante. No intuito de proteger, de se autoproteger, essa organização, que tem muita coisa debaixo do tapete, ela proíbe que os seus adeptos aproximem das pessoas que saíram de lá. Porque eles temem que a pessoa que saiu de lá, saiu porque descobriu alguma falcatrua deles, né? E afasta os seus adeptos das pessoas que saíram. Até mesmo de pessoas da própria família. Até mesmo, né, de parentes mais próximos, tais como pais e filhos, assim por diante. Não importa o parentesco. Essa é a organização que Jeová criou nos Estados Unidos. O objetivo dela é destruir famílias. Não está nem aí. Ela não tá nem aí para ninguém. Desde que eles se dão bem, os outros que se dane. Essa organização, o negócio dela é estritamente financeiro. O negócio dessa organização é estritamente financeiro. Eles não querem saber de mais nada a não ser do lado financeiro. Essa organização só pode ser de Jeová. Ela só pode ser de Jeová. Porque do nosso Criador, do nosso Eterno, aquele Deus Criador do céu e da terra, desse aí eu tenho certeza que essa organização não é. Ela pode ser daquele Jeová criado por Raimundo Martins, lá no século XII depois de Cristo. Porque do nosso eterno Criador, ela não é. Porque o nosso Criador é o dador da vida. O nosso Criador é o dador da vida. E esse Jeová, das testemunhas de Jeová, é o tirador de vidas. Ele não é o dador da vida. Ele é o tirador de vidas. Olha, preste atenção. Preste atenção aqui, ó. O nosso Criador não quer que ninguém morra por lealdade a Ele. Não. O nosso Criador não pede que ninguém morra por lealdade a Ele. O nosso Criador, Ele quer que as pessoas vivam. Ele não quer ninguém morrendo por lealdade a Ele. Ele quer que as pessoas vivam. O nosso Criador, Ele é o Deus de vivos. O nosso Criador é o Deus de vivos.
ele não é o Deus de mortos. O nosso Criador é o Deus de vivos. Olha, deixa eu falar para vocês. O nosso Criador, ele não quer que uma criancinha morra num leito de hospital pedindo socorro para viver, olhando com aquele olhar triste para o pai, pedindo: pai, faça alguma coisa. E o pai fala, o pai não está nem aí. O pai deve lealdade, o pai dessa criancinha deve lealdade ao corpo governante, ao Deus das Testemunhas de Jeová. O pai dessa criancinha não deve lealdade ao nosso Eterno e nem a sua própria família. O pai simplesmente ignora. O pai simplesmente ignora uma criancinha que está morrendo, porque ele deve lealdade a esse maldito corpo governante. O pai dessa criancinha, ele não quer nem saber. Deixa a criança morrer, porque ele deve lealdade a esse corpo governante. Portanto, meus irmãos, eu posso dizer para vocês, essa organização das Testemunhas de Jeová, ou seja, o Deus das Testemunhas de Jeová é um Deus de mortos. É um Deus de mortos. Enquanto o nosso Deus, o nosso Eterno, o nosso Criador, é um Deus de vivos. O nosso Criador não quer que ninguém morra, não. O nosso Criador, ele quer que a pessoa viva. E esse Deus sanguinário, chamado Jeová, esse Deus sanguinário, é um Deus de cadáveres, é um Deus que adora cadáveres, é um Deus que ama cadáveres, é um Deus que deseja cadáveres, que quer que faça cadáveres para agradar Ele. Esse é o Deus das Testemunhas de Jeová. É o Deus chamado corpo governante, porque as Testemunhas de Jeová, elas não têm um Deus no céu. As Testemunhas de Jeová, elas têm um Deus lá em Brooklyn, nos Estados Unidos. E o Deus deles chama corpo governante. O Deus deles tem 9 cabeças. É o Deus de 9 cabeças. O Deus deles tem 9 cabeças. Então, o Deus das Testemunhas de Jeová não é o nosso Eterno. O Deus das Testemunhas de Jeová chama-se corpo governante. Um Deus de 9 cabeças. Um Deus que gosta de cadáveres. Um Deus que deseja morte dos outros. Que não quer a vida, que deseja a morte. Então, portanto, esse é o Deus das Testemunhas de Jeová.